prometeu e vai cumprir, o que falou está falado. No passado este Deus sempre esteve com os seus e os livrou de todo o mal. No Monte Carmelo foi assim, quando Elias deu um fim nos profetas de Baal. Também não foi diferente quando 3 rapazes crentes confiaram neste Deus. Sem falar naquele dia que Davi venceu Golias e acabou com os filisteus. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, Ele opera no presente como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir, o que falou está falado. Deus cuida bem dos filhos seus, na peleja vai à frente. Quebra arco, corta lança, do seu povo é esperança, é socorro bem presente. Jeová é seu nome, Ele é fogo que consome, na batalha é campeão. E a ninguém dá sua glória, nunca houve na história outro Deus como esse não. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Hoje não é diferente, Ele opera no presente como operou no passado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Não é homem pra mentir, prometeu e vai cumprir, o que falou está falado. Nosso Deus é maior, nosso Deus é maior. Nós vamos ler em Efésios capítulo 3, versos 14 ao 21. Logo em seguida, São João, capítulo 14, versículo 28, e depois voltando para o 18. Vamos ler a Bíblia. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, e a largura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. São João 14, 28. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Senhor, só tu podes tomar a tua palavra e vivificá-la. Abri-la e citá-la, eu posso, todos nós podemos, e até com eloquência e concordância. Mas vivificá-la nos corações só tu podes fazê-lo. Isto é obra do Espírito Santo, Senhor. Portanto, te pedimos que nada possa vir embargar aqui, Senhor. Ajuda o esforço desses pastores para que isso aconteça. Na oração, as irmãs, os irmãos estão interessados. Eles estão participando disto, Senhor. Eu espero que algo venha acontecer nesta noite, Senhor. Que não seja percebido pelo intelecto e entendimento, mas que seja percebido pela nossa alma, sentido pelo Espírito, ó Deus, e que isso venha causar resultado positivo na nossa vida. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos estas bênçãos. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. Às vezes nós somos cirandados. Outro dia eu estava lendo: Satanás te pediu para te cirandar como trigo. E me veio na alma assim: Senhor, se algum dia eu tiver que ser cirandado, que seja como trigo, não como joio. Porque ele pediu para cirandar como trigo. Não é certo? E às vezes nós somos cirandados. E há casos e dificuldades que nos cercam, e desânimo, e negligência, e coisas assim, que às vezes nós nos damos por derrotados, fracassados, sem condição de nos pormos, nos colocarmos diante das pessoas e olhar para os seus olhos, cara a cara. Quantas vezes um marido não tem coragem de encarar a sua mulher dentro dos olhos? Quantas vezes uma mulher, se ela peca, ela não tem coragem de encarar o seu marido dentro dos seus olhos? Ela logo baixa as pálpebras. Mas acontece o seguinte: se você teve uma luta, se Satanás te rodeou, tentou te jogar em adultério, tentou te levar para o abismo, te cirandou, mas não conseguiu te derrotar, uma estaca saiu lá de dentro e o repreendeu, você não tem que andar como um derrotado, você não tem que estar pedindo perdão a Deus, você tem que andar agradecendo a Deus. Você tem que vir ao altar agradecer ao Senhor, porque na verdade você passou pelo vale da sombra da morte. E Davi disse: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Existe um pequeno peixinho, o profeta viu isso num filme, no fundo do mar, lá nas profundidades do mar. E aquele pequeno peixinho, ele tem uma boa revelação, ele tem uma luz no seu focinho. E ele pode conhecer as profundidades do mar. E aquilo é como um radar, ele não tem olhos. Ele tem uma pequena luz no seu focinzinho ali, diz o profeta. Então ele conhece as profundidades. Se ele sair para fora, ele morre. Ele não pode subir para as alturas. Ele só pode conhecer as profundidades. Mas as alturas ele não pode. Agora, a águia pode conhecer a altura, comprimento, largura, profundidade. Ela desce nos abismos e ela sabe que Deus lhe deu duas portentosas asas com as quais ela pode transpor novamente o abismo e alcançar o alto píncaro da rocha.
Mas o pequeno peixinho, ele tem revelação. Ele tem luz no focinho. Há muita gente que tem revelação no focinho, tem revelação na mente, e pode até conhecer coisas profundas, e pode falar de coisas profundas. É um pequeno peixinho com a luzinha no focinho. Sim, não resta dúvida. A natureza é uma Bíblia. O irmão Branham disse: observe a natureza. Agora, a águia conhece as alturas. Você sabe disso. Você tem conhecimento da estrutura da águia. O profeta estudou a águia. Ele estudou a Bíblia. Ele decorou a Bíblia. A Bíblia entrou nele. E ele amava a Bíblia. Ele amava estas 3 Bíblias. Por isso ele gostava da natureza. E ele teve experiências com águias. Ele teve experiência com peixes. Ele teve experiência com esquilos. Ele teve todas as experiências com a natureza. Com a própria neve. Com tudo da natureza ele teve experiência. Agora, ele era de fato uma águia. E ele pode nos falar sobre a águia e mostrar a natureza e a capacidade de uma águia. Ela não é um pequeno peixinho com uma luzinha no focinho que conhece profundidades. Bem entendido? Então aqui nós vamos sair para um desfecho tremendo. Irmão Branham disse: eu predigo junto à inspiração divina, que por volta de 1977 Deus introduzirá o milênio sobre a Terra. Mas isto deu tanta data, tanta coisa, e marcaram 73, julho de 73, depois é 77. Pregadores se punham no púlpito e data, escreveram, e 13 referências sobre 77, escreve dali, concorda daquela, e aquilo outro. Mas escuta, o irmão Branham predisse junto a uma inspiração divina. Há um realce aí. Há uma coisa a destacar: só por inspiração divina nós poderemos compreender as coisas ditas sob inspiração divina. Somente com aquela mesma inspiração que aquilo foi dito, é que nós poderemos compreendê-la. Somente com aquela mesma inspiração que ela foi escrita pelos profetas. Uma virgem conceberá. Aquilo foi uma inspiração divina. E somente com a inspiração divina, Simeão tomou o menino, e em outras palavras, ele estava dizendo: aqui está o que Isaías profetizou. Ele falou inspirado por Deus. E agora eu compreendo pela mesma inspiração que está aqui o que Isaías profetizou. Aqui está o maravilhoso: despede o teu servo em paz, Senhor, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmão Branham disse que aquela cega profetiza andando ali, se eu gosto dessa cena, andando como uma cega e jejuando e orando constantemente. Ele diz assim: um dia o Espírito Santo a guiou até um certo lugar do templo, e ali ela parou justamente na fonte onde estava a inspiração que Deus deu para os profetas. Ela foi inspirada, dirigida pelo Espírito Santo, tendo seus olhos fechados, seus olhos da carne, e ela não sabia nada mais do que orar e jejuar. Só por inspiração divina nós poderemos compreender as coisas ditas sob inspiração divina. Profundidade. A inspiração divina é uma profundidade. Sim, não resta dúvida. A inspiração divina é uma altura. A inspiração divina é uma largura. A inspiração divina é um comprimento. O irmão Branham disse: você sai numa noite estrelada e veja ali 2 estrelas que para você parece que tem apenas 4 centímetros uma da outra. Ele disse: daqui na terra, onde elas estão, é mais perto do que a distância que elas têm entre si. Isso para falar do que é infinito. Isto é para falar do comprimento. Isto para falar do que é infinito. Isso é para o que é falar da largura. A inspiração é largura, é comprimento. A inspiração é profundidade. A inspiração é altura. Quem pode conhecer o Deus que inspirou os profetas a escreverem? Escreverem coisas que eles mesmos não entenderam e não sabiam o que estava falando.
e não sabia o que estava escrevendo. Uma virgem conceber? Isto é loucura para se dizer, mas era a profundidade, mistério da palavra dentro de si, a profundidade para aqueles a quem veio a palavra, a largura, o comprimento, a altura, a profundidade da coisa para aqueles para quem veio a palavra do Senhor, requereu apenas deles fé no que eles estavam ouvindo. A profundidade para Maria não foi uma coletânea teológica. A profundidade que o anjo usou para Maria não foi um compêndio da história do que Deus fez em Israel. A profundidade para Maria não foi nem mesmo as escrituras que estavam escritas. Uma virgem conceberá. O anjo não pegou a Bíblia e ficou aqui, minha filha, vem cá, uma virgem conceberá. Está aqui, ó, uma virgem conceberá. Uma virgem conceberá, até ficar rouco, molhar a camisa. Uma virgem conceberá e vir lá todos os dias. Filhinha, ô filhinha, uma virgem conceberá. Uma virgem conceberá. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Uma virgem conceberá. Não, não, não. Salve a agraciada. Deus dirige a sua palavra para quem crer. Deus dirige a sua promessa, não é para qualquer um. Ele pode dar chuva e sol para joios e cardos e trigos. Ele dá cura, libertação para todo mundo. Ele derrama essa chuva, línguas e tudo mais. Mas a sua promessa de marido para a esposa, isto ele endereça somente para quem dá valor. Deus não põe suas pérolas no focinho de porcos. Ele sabe que nada vale o preço na mão do tolo. Mas você diz, como Jesus foi parar na mão dos fariseus, dos saduceus, dos romanos e foi crucificado? Sim, estou falando das suas pérolas. Ele deu sua pérola para Maria Madalena. Ele deu a sua pérola para o ladrão crucificado. Ele deu sua pérola para a samaritana. Ele colocou no seu coração, venha e veja um homem que profetizou a minha vida. Mas para Caifás ele não deu esta pérola. Isto não foi ao seu coração. Não foi um compêndio de história. Não foi um compêndio de argumentos. Não foi um monte de referências. Não foi nada disso que o anjo trouxe como profundidade para Maria. Foi simplesmente isto. A sombra do Altíssimo te cobrirá, você conceberá um filho. E ele será chamado Jesus. Ele não voltou no outro dia. Talvez ele nunca mais apareceu para ela. Ela simplesmente disse, cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu não entendo como uma mulher casada concebe. Ela podia dizer assim, eu estou casada pela palavra. E eu não entendo de genética. Eu não sei como uma mulher concebe. Eu não sei de que jeito eu fui concebida. Eu sei que eu saí dos lombos de meu pai e fui para o ventre de minha mãe. Mas como isto aconteceu, eu não sei. Isto tratando-se de uma mulher casada que conhece um homem. Agora, eu sem conhecer homem, é mais difícil ainda. Eu não entendo, eu não compreendo. Mas cumpra em mim segundo a tua palavra. Eu não compreendo esta mecânica, eu não compreendo isto. Eu só sei que Ele está dentro de mim. Eu só sei que Ele vai me levar. Eu não quero explicar Deus. Eu não quero explicar mensagem. Eu não quero explicar milênio. Eu não quero explicar nada. Eu sei que Ele existe. Eu sei que o meu Redentor vive. Esta é a posição da noiva neste momento. Ela importa saber que está grávida, sua madre foi fechada, está grávida da palavra, e ela dará à luz o filho. Amém. Glória ao Senhor. Bom, basta marcar isto. Não foi um compêndio de história, mesmo do que Deus fez em Israel. Nem mesmo usou as escrituras que se referiam àquele acontecimento. Não teve que gritar com ela, até ficar rouco. Maria tinha um corpo sujeito ao Espírito. Maria tinha um corpo sujeito à palavra de Deus,
para o devido momento. Agora, Maria tinha um corpo como qualquer outra mocinha de 17 anos tem, mas o seu corpo era sujeito ao Espírito. O seu corpo era sujeito à palavra de Deus para o devido momento. Quem é esse Melquisedeque, 84? Elias e a viúva. Você pode ver isto? Elias e a viúva. Que sermão Elias deu para a viúva? Quantos mistérios Elias contou para a viúva? Quantos milagres ele fez primeiro na sua vista? Ele simplesmente chegou ali e disse: dá-me de beber. Ela trouxe água. Dá-me de comer. Só tinha um pouquinho apenas. Ela não tinha muito na cabeça, não tinha muito na botija, não tinha nada. Ela não tinha nada. Ela estava viúva. Ela tinha apenas o mesmo calibre de Elias. E não precisou insistir, não precisou discursar, não precisou de uma coletânea também. Dá-me. E ela então resolveu, decidiu obedecer. E diz o irmão Brana que quando ela decidiu obedecer aquilo, sem argumento algum, o profeta abriu a sua boca e disse: assim diz o Senhor. E o assim diz o Senhor é um trovão. Então trovejou na casa da viúva. E não faltou azeite na botija, não faltou farinha na panela. Não fez muita coisa. Elias não teve que trabalhar com Eliseu. Vem. Não. Aleluia. Eliezer não teve que bancar o Santo Antônio casamenteiro com a Rebeca. Como é, a moça vai decidir, vai ou não vai? Estava cheio de bracelete, cheio de colar. Tinha tanta gente que ficava em dificuldade com aquele culto ali naquela hora, com aquela igreja. Toda cheia de bracelete, toda cheia de dons e tudo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Tem que decidir. Não vou insistir, não. Você pensa que Deus vai insistir com você? Ele insiste com Ló. Ló não é filho de Abraão, é sobrinho de Abraão. Mas o eleito é filho de Abraão. Não precisa ficar insistindo. Não corte cabelo, não vista curto. Isso é filha de Ló. O anjo é que tem que pegar pela mão, puxar, vamos, vai queimar. Mas Abraão não. Com os filhos de Abraão não. É por aqui, é assim. Aleluia. Você sabe que o maior homem que pisou na terra, veio uma pombinha sobre ele, e essa pombinha conduziu ele aonde quis, até para o matador. Uma pombinha apenas, ela dava um biquinho assim, ele virava. Dava um toquezinho para cá, é para o deserto, é para lá, é para Betânia, é para Samaria, então vamos. Lá vai o homem, guiado por uma pomba. Aleluia! O irmão Brana disse: se hoje você sente o menor toque do Espírito Santo, coloque aquilo em prática. O Espírito Santo não insiste. Ele não toma ninguém pela força nem pela violência. Tira a mão do cinto, homem. Entregue a Rebeca. Encomende a Deus. Creia em sua oração. Jesus deu um toque de capa. Jesus disse apenas: deixa essa rede e siga-me. Não discutiram. Mas eu tenho minha sogra, eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos. Mas e meus filhos? Deixa e vem. Não discutiu. Alguém disse: deixa eu enterrar meu pai primeiro. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. Você quer ser salva hoje? Deixa o mundo morto em pecado e venha. Venha. Abre o seu coração, diga: sou uma cristã de hoje em diante. Estou arrependida dos meus pecados. Estou arrependido dos meus pecados. Deixa o toque do Espírito Santo no seu coração. E você será uma cristã, um cristão verdadeiro. E o Espírito Santo te dirigirá por onde quer que seja, ainda que seja para o matador. Porque ele foi como ovelha muda para o matador. Maria tinha um corpo sujeito ao Espírito Santo. Havia um homem que tinha o seu corpo sujeito a 2.000 demônios e não tinha cadeia que segurava. E sabe de uma coisa? Ele não gostava de roupa. E eu estou vendo agora como o povo não gosta de roupa. Tudo com calor. Se sentem esse calor e tiram as roupas, e o que será o fogo do inferno? Era dos gadarenos. Irmãos, assim também é a noiva.
Sabe de uma coisa? Um pequeno gens que tem que ser visto por microscópio, por aparelhos para verem coisas invisíveis de uma forma natural. Um pequeno gens, em um pequeno óvulo, manifestou todo o mistério da piedade. Um pequeno gens, sob a palavra daquele anjo, o mensageiro do Senhor, um pequeno gens, em um pequeno óvulo, trouxe e manifestou todo o mistério de Deus. Porque em Jesus Cristo habita toda a plenitude da divindade. Ele não teve que dizer para Maria, me empresta um óvulo, porque então eu não darei conta de criar um filho no seu ventre. Não. Irmão Brana prova isto. Vejam aqui, no parágrafo 139 da mensagem Unidade, ele disse, ele não teve que dizer, Maria, você me empresta um óvulo? Eu desejo fazer um corpo para que então eu possa habitar nele. Deus, o Criador, falou e ela se tornou mãe imediatamente. Foi pela palavra. Ela não era mãe. Ela era simplesmente uma mulher carregando a sua semente. Isto é certo. Recordem, ela não era mãe de Jesus. O mundo diz assim, me mostra um lugar nas Escrituras onde ele a chamou de mãe. Agora, voltando à palavra. Certo dia havia algumas pessoas que lhe disseram, a sua mãe está lá fora te procurando. Ele disse, quem é minha mãe? Olhou para os seus discípulos e disse, aquele que faz a vontade do meu Pai é minha mãe, meus irmãos, etc. Ela não era sua mãe, ela foi uma incubadora. Deus poderia ter usado algo mais, mas ele queria mostrar o que era mais inferior e mostrar o que ele podia fazer com aquilo. Levantar algo do nada. Este é Deus. A imagem expressa veio. Jesus, o Imaculado, o amado, o mais belo dos 10.000, o lírio dos vales, a rosa de Saron, a estrela da manhã. O que era ele? Para que ele veio? Ouçam atentamente. Para estabelecer a unidade entre Deus e o homem. Prestem bem atenção. É necessário que haja a revelação desta divindade. É necessário. Sim, de que forma? Como foi? De que jeito? O Senhor nos mostra através do profeta. Agora, outro dia de pé pregando, havia um grupo de pessoas católicas em minha audiência. E eu disse, vocês católicos que chamam Jesus, ou melhor, que chamam Maria, a mãe de Deus, como pode Deus ter uma mãe quando ele é eterno? Ele não pode ter uma mãe. Jesus não foi nem mesmo nada para Maria, mas ele era simplesmente, ela foi uma incubadora que o incubou. Bem, eles sempre descreram. E eu mesmo tive uma ideia disso há anos atrás, o que eu também tive. A concepção imaculada foi que Deus fez sombra sobre ela e colocou uma célula sanguínea ali. Mas o óvulo veio da mulher. É o pensamento que ele teve anos atrás e eu também tive. Se o óvulo tivesse vindo da mulher, ali teria que ter vindo uma sensação para trazer o óvulo através do tubo para o ventre. Vem, o que você faz com Deus? Você o coloca em uma confusão sexual. Deus, o qual criou a célula sanguínea, criou o óvulo também. Doutores, tem que haver ambos. O pólen masculino e o feminino, isto é certo? Bem, então, se esta mulher produziu o óvulo, então como pode Davi dizer, não deixarei que o meu santo veja corrupção, nem mesmo deixarei a sua alma no inferno? Então, se o óvulo da mulher estava em Cristo, então a pessoa tem algo a ver com sua parte na ressurreição, quando é totalmente com Deus. Porque Deus levantou a parte sexual de uma pessoa na ressurreição, porque ele não deixou que o seu corpo visse a corrupção, porque ele era santo. E como poderia ele ser santo se ele foi concebido de Maria e o pólen havia vindo de Maria, o óvulo, através do tubo para o ventre? Ali teria que haver alguma sensação para fazer o óvulo descer. Então a mulher seria. E assim estão os pentecostais. Acham que para o Espírito Santo descer tem que fazer muita sensação. O mistério da palavra é fora disto. Disse, na sensação, você está fora de Cristo. Isso não se concebe o verdadeiro mistério da palavra, porque um dos segredos dos 7 trovões da Bíblia Sagrada é regozijo na tribulação, é regozijo na dor, é cantar na cadeia, como Paulo e Silas cantavam, é cantar dentro das arenas. Sim, antes das portas das arenas,
Todos podem cantar, todos podem louvar, mas somente aquele que é genuinamente nascido de novo, sob esse poder do Espírito Santo, é que pode entrar na arena, entregar a sua vida, dizer: rendo-me ao Senhor, estou nesta arena, passando pelas ruas, transitando por este mundo, trabalhando no meio de leões, no meio de feras, e Deus me guardando, Deus me sustentando, Deus manifestando o seu caráter em mim. É isto que Deus tem feito em sua igreja, tem feito neste corpo. Você oferece o seu corpo nesta noite para ser sujeito ao Espírito Santo, e Deus tirará todo demônio de você, todo demônio de sua mente, toda vontade de pecar desaparecerá, toda vontade de fumar, de beber, de prostituir, de mostrar seu corpo desaparecerá. Sim? Paulo disse: se fez pecado por nós, se fez pecado o que não conheceu o pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Para que Deus tornou-se sangue, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. E você sabe que o soro da serpente é remédio contra a sua própria picada. E Jesus Cristo fez-se pecado para se tornar-se o soro contra o pecado. Isto é certo, eu posso meter esse papel aqui agora dentro dessa água. Que reação há? Não há nenhuma reação. Aqui não há nenhum produto que possa liberar algo para fazer uma transformação e fazer isto voltar a gases. Mas deixa hoje pela fé todos os seus maus pensamentos, todo desejo de adulterar, toda mentira, toda dúvida, tudo que é contrário à palavra de Deus. Chocar-se com esse sangue, e você verá isso ferver e transformar-se em gases e voltar à sua fonte de origem. Por isso esse namoro, moças, do mundo é pecado, é fornicação, porque a reação libera uma coisa, libera as glândulas. Isso é somente para esposo e esposa. Está compreendendo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Os seus pecados viram gases quando isso choca no sangue de Jesus Cristo. Derrama água nessa tábua e não tem nada. Romano bateu em Jesus, tocou em Jesus, fez isso, e outros fizeram tanto com Jesus, não aconteceu nada. Mas uma mulher sirofenícia de nação foi ali e tocou na orla do seu vestido, e ela foi curada instantaneamente. Houve uma reação que a fé promove, abala os céus, abre as portas dos céus, destampa a via do sangue. Isso é derramado sobre sua alma. E todo o inferno tem que receber esses pecados de volta. Satanás tem que ser julgado por eles. Os meus pecados, Satanás é quem vai pagar por eles. Serão queimados. Jesus foi a fonte, tomou sobre si, lançou sobre ele. Toma, leva de volta, é teu. Aleluia. Mas agora ele fez uma promessa: vou e venho para vós. Essa volta trouxe a bênção pentecostal, que deve estar sobre o povo. Está aqui, selo da Páscoa, parágrafo 40. Eu creio que o Pentecostes começou sem um fim. Creio que ele é para ser para cada criatura, todos os tempos, em todos os lugares. Você agora é salvo, então vem agora para a bênção pentecostal. Sim, o Pentecostes deve sempre permanecer. As bênçãos pentecostais devem estar sobre o povo. Agora ele próprio faz uma pergunta por nós. O que é esta bênção pentecostal? É uma confirmação da ressurreição. É línguas estranhas? Não. É uma confirmação da ressurreição. Pedro falou em línguas, João também, e disse para eles: isso não é vinho, isso é o que o profeta Joel disse. Mas logo eles foram no templo, e chegando na porta do templo, um coxo que jazia ali desde nascença, era coxo de nascença, nunca tinha andado,
lhes pediu uma esmola. E Pedro disse: olhe para nós. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. Olhe para nós. Não tenho ouro e nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Ali estava uma confirmação da ressurreição, porque o homem começou a saltar, o homem começou a pular, e entrou no templo quebrando toda a ética do templo, e correram lá para os sacerdotes: vem ver, o Joãozinho está pulando lá dentro do templo. O que foi? Pulando de que jeito? Deu a loucura nele? Não, Pedro, o vendedor de peixe lá na feira, aquele Pedro, o Bajona, aquele que vende peixe na feira. Mas o Joãozinho foi lá e orou lá no nome de Jesus, e ele está pulando dentro do templo, completamente curado, testificando, confirmação da ressurreição. Jesus Cristo não está morto, a sua morte não pôs fim no seu ministério. Ele está aqui, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele não muda. Quem mudou foi o homem, quem mudou foi a igreja. Nós temos direito às bênçãos pentecostais, a confirmação da ressurreição. Glória a Deus. Mas vamos completar. Não é de se admirar que o Evangelho, ele mesmo significa boas novas. Boas novas de quê? Ele ressuscitou dos mortos. E porque eu vivo, vós também vivereis. Nós que estávamos uma vez mortos em delitos e pecados, Deus nos tem vivificado através daquele Espírito que levantou Jesus Cristo dos mortos. E estamos agora sentados em lugares celestiais com Ele, tendo comunhão com Ele, falando com Ele. Que alegria contar às pessoas aquela história que cremos ser a verdade. Ele ressuscitou, está vivo e mora em mim. E o meu corpo está sujeito ao seu espírito. Diga: o meu corpo está sujeito ao seu espírito. O meu corpo está sujeito ao seu espírito. O meu corpo está sujeito ao seu espírito. O meu corpo está sujeito à palavra de Deus. Oh Deus, eu entrego nesta hora todo o meu entendimento, todo o meu corpo nas tuas mãos. Ore assim, encomende o seu corpo agora, sua alma. Peça: Senhor, domine minha natureza. Aleluia! Domine meus sentidos, domine as enfermidades. Você tem poder agora sobre o diabo. O corpo que é dominado pelo Espírito Santo tem poder sobre Satanás, tem poder sobre as hostes malignas do inferno. O inferno é chamado sobre a igreja com suas portas, mas elas não prevalecerão contra ela. Esta noiva tem um corpo dominado pelo noivo. Ela tem se entregado a ele de tal forma que ele não precisa de gritar e insistir com ela. Ele apenas sussurra nos seus ouvidos e diz: querida, isso não está certo. Querida, é por aqui. Querida, passa por ali. Querida, venha cá. Querida, vamos ali. Mas lá há dores, lá há sofrimento. Vamos a si mesmo. Vamos. Aleluia, aleluia. Ele tem domínio sobre o corpo da esposa. Ele pode sussurrar nos seus ouvidos e ela lhe diz com prazer: oh meu querido Deus, oh meu querido esposo, oh meu eterno Senhor. Como Sara chamava Abraão de Senhor, como Maria disse: cumpra em mim segundo a tua palavra. Entra em mim, opera em mim. A profundidade da mulher é o ventre. Vá até lá, Senhor. O Senhor não é um peixinho de luzinha no focinho, mas o Senhor é um Deus eterno que sai das alturas, da largura e do comprimento. Entra em mim, na minha profundidade. Sonda a minha profundidade. Acende a luz da Shekinah dentro de mim. Acende, Senhor. Mostra-me o que eu sou, mostra-me o que eu devo ser, mostra-me o que eu devo fazer. Toma-me em tuas mãos, Senhor.
Eu me rendo a ti nesta hora, no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Vou e venho para vós. Repitam comigo a palavra de Deus. Vou e venho para vós, disse Jesus. Aleluia. Esse vou e venho para vós se cumpriu com um batismo. Quantos sabem disto? Vou e venho para vós se cumpriu com um batismo. O batismo do Espírito Santo no Pentecostes. O irmão Branham disse que ele estava se referindo à sua volta no Pentecostes. Porque ele houvera dito: o Espírito de verdade que o mundo não conhece, não pode ver porque não conhece. Mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Vou e venho para vós. Não vos deixarei órfãos. Então Jesus era pai. Porque só pai é que deixa órfão. Não vos deixarei órfãos. Vou e venho para vós. Isso resultou num batismo que confirmou a ressurreição de Cristo. Que confirmou o poder da ressurreição. E agora, atenção, preste bem atenção. O profeta de Deus diz: cruzarei novamente este caminho, montado num cavalo branco. E agora? Agora, eu gosto da mensagem do irmão Branham, é todinha. Não tem esse negócio de saltar e eu cruzarei novamente este caminho, não. Eu não salto isso, não. Nós não precisamos saltar, não. Há coisas que nós não entendemos, deixamos. Quieto. Está certo, mas saltar eu não salto, não. Eu não tenho medo desta palavra. Aleluia. Nós não precisamos temer. E o irmão Branham disse: eu cruzarei novamente este caminho. E ele teve visão e ouve sonhos, e montado num cavalo branco, e sendo um chefe. Um cavalo branco é uma besta. Besta é um poder. E um cavalo branco, o branco é pureza, perfeição. Você sabe que quando essa noiva se completar, a perfeição também quer dizer completar. Porque o corpo que não é completo, ele é imperfeito. Se tiver faltando um dedo, quem sabe o último está aqui hoje. A perfeição se refere também ao complemento. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória ao Senhor Jesus. Está certo? Este é um poder, e esse é um cavalo branco, e esse Espírito que está falando, você viu uma vez em São João capítulo 2, Jesus chegou lá e disse assim: derribai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Agora a Bíblia disse que foi Deus quem levantou a Jesus. Foi o Espírito Santo, se o Espírito que levantou a Cristo dos mortos habita em vós. Então, ele disse na primeira pessoa: derribai esse templo e em 3 dias o levantarei. Agora o irmão Branham disse, na primeira pessoa: cruzarei novamente este caminho. Como vamos fazer? Vamos esperar o irmão Branham aparecer para nós? Vamos ter uma cadeira própria aqui no púlpito para o irmão Branham? Essa aqui, nela ninguém senta. Essa aqui é para quando o irmão Branham aparecer. Sabe de uma coisa? Quando o irmão Branham aparecer, mais na frente nós vamos ver para quem é. Espera um pouquinho, eu não vou ser avexado. Cruzarei novamente este caminho é o mesmo que dizer: vou e venho para vós. Agora, quando Jesus voltou para eles, foi o Espírito que estava em Jesus. Cruzarei novamente este caminho é o Espírito que estava em Elias. Falo com segurança, cavalgando neste poder branco desta noiva pura. Com segurança. Tem ele participação entre os ressurretos? Sim, que tenha. Que vai fazer? Não sei o que há de fazer, mas que Deus está trilhando em 2 pés, quer dizer, montado aqui nesta terra, nesse instante. Se não é nesta branca noiva, em quem é? Cruzando os caminhos, os vales, as montanhas, entrando em ônibus infestados de pecado, entrando em fábricas, passando por aqui e por ali, sem mentir, sem roubar. É o Espírito de Elias cruzando novamente este caminho. Quando os discípulos estavam palmilhando aquilo, palmilhando a Judéia, palmilhando a Samaria, e para o Evangelho vir até os confins da terra, era aquele que disse: vou e venho para vós, que estava neles. Era ele cruzando novamente o caminho. Quem rejeita a vós, rejeita a mim. Quem rejeita a vós, rejeita o profeta. O homem que rejeita um pastor da mensagem verdadeiro está rejeitando o profeta de Deus. Mas
isto vai culminar com um batismo também. Esse vou e venho para vós. Ele disse aqui, 3 classes de crentes, parágrafo 48, que todo mundo espera uma coisa. Nós esperamos isto. Cada um está esperando uma coisa. Há grupos e mais grupos esperando isto, esperando aquilo, todos esperando a volta de Jesus. Mas como e de que jeito? Está aqui, então virá um estrondo do céu. 3 classes de crentes, parágrafo 48. Que infundirá um tremendo batismo do Espírito Santo nesta noiva. Isso é cruzar o caminho de novo. A tal ponto que a tirará da terra no rapto. Deus o tem prometido assim. Então é assim, diz o Senhor. Se aquele vou e venho para vós culminou, se cumpriu com Pentecostes, este cruzarei o caminho novamente, se cumprirá com este batismo tremendo. Mas nós temos aqui ainda, isso aqui para mim é o mel da hora, é o mel do dia. Você que foi salvo, entra para isso, entra no Espírito. Você quer subir, você quer deixar o mundo, você vai deixar sim, você deixar essa dimensão, não tenha dúvida. Veja aqui, ó. E quando começar a se congregar, então os que vivermos e ficarmos seremos transformados. Estes corpos mortais não verão morte, porém, de repente haverá como que um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado, tornará como o foi a Abraão, de um velho a um jovem. Ai, que beleza, tem tanta gente preocupada aí de ficar velho, olhando no espelho por causa das rugas. Para que isso? Deixa dessa bobagem, venha para Jesus, creia nisso aqui, ó. Creia aqui, veja só, que promessa, virá um súbito impulso que passará sobre nós, e você será transformado. Estou lendo perguntas e respostas, número 1, parágrafo 58. E você será transformado, tornará como foi a Abraão, de um velho a um jovem. Você sabe que Abraão e Sara, depois de 100 anos de idade, ela de 90 anos de idade, ela ficou tão novinha, tão bonita, que o rei Abimeleque desejou-a e queria tomá-la para si. Essa noiva, ela é formosa, aleluia. Abimeleque vai desejá-la, mas Deus dirá: põe a mão nela, que eu acerto com você. Põe a mão nela, põe. Esta é a coisa mais bela que eu tenho na terra. Logo, isto que você quer. Você olha assim, essa velhinha sem dente, esse velhinho sem dente encurvado, e essa mochibada toda, e esse corpo cansado, e essas dores na coluna, e vai se passando o tempo, e vai se passando o tempo, e se envelhecendo, mas daqui a pouco isso é transformado. E que bela jovem, e que belo jovem robusto, sem nenhuma dor, sem nenhum pivô na boca, sem nenhum óculos. Bengalas serão jogadas fora, braço será completado, olho virá no lugar. Meninas novas de 22 anos de idade, meninos novos de 22 anos de idade, perfeitos como ele é perfeito, completos como ele é completo, sim, completo para subir numa atmosfera tremenda que não pode ser transposta, a não ser pelo poder transportador de Deus. O mesmo poder que transportou Enoque, o mesmo poder que transportou Elias, o mesmo poder que levou Jesus das nuvens, elevará esta noiva resgatada, esse povo resgatado, essa esposa querida. Ele virá no campo como Isaac veio receber Rebeca, e a receberá nas nuvens. Aleluia, glória a Deus. Sim, eu creio assim. Alguém diz: o que é que você está esperando? Quando tudo parece que está diminuindo, o que está acontecendo? Pastor, ora, eu continuo enferma. Diácono, ora, eu continuo doente. Eu oro, minha filha se torna mais rebelde. Eu oro e meu filho se torna mais um desgraçado. Eu oro e meu marido se torna mais duro, mais incrédulo. Eu oro e nada acontece. O que teria acontecido? Não há dons no nosso meio? Não há profetas? Até um irmão Neville que profetizava a cura das pessoas, irmão Branham disse: pare com isso, irmão Neville.
Você tem que olhar para coisas mais profundas e você estará muito entretido com isto. Espere aí, nomeie alguém para ir ali num quartinho e fazer estas coisas. Como vamos fazer? O que está acontecendo? Será que Deus não tem nos ouvido? Estamos derrotados? Estamos abandonados? O que estaria acontecendo? Parece que a seiva desceu para as raízes. Estamos esperando o quê? Estamos esperando um grande batismo. Estamos esperando este súbito impulso. Não temos que fazer nada mais do que ter uma vida que glorifica a Cristo. Eles esperavam o Messias de que forma? É uma pergunta. De dentro, vindo de dentro da barriga de uma pobre e desprezada mulherzinha? Eles esperavam uma coisa de dentro? Não. Graças a Deus que nós somos um dos desprezados. Eles estão esperando hoje de várias formas. Tem muitas coisas reservadas para o irmão Branham. Outros dizem que Elias e Moisés estão ali em Porto Rico. E assim por diante. Mas eu vou mostrar por que isto está acontecendo. Esperam de várias formas. De fora para dentro. Mas ele está dentro da mulherzinha desprezada. Ele está escondido e revelado em 5 cidades. Maria viveu um tempo de angústia por isso. Maria viveu um tempo desprezível. Ela poderia ser apedrejada. Abraão viveu peregrinando pela palavra que ele ouviu. Viveu 25 anos somente por palavra e mais nada acontecia. Ele olhava para sua mulher cada dia que passava, ela estava mais enrugada. Mas ele me disse que nós vamos ter um filho. Isaac veio como a promessa encarnada. Jesus foi a promessa encarnada. A noiva será a promessa encarnada. Estamos vivendo sob esta promessa. Mas há um tempo de espera em que devemos esperar na nossa devida posição. No nosso lugar onde Deus nos fez nascer. A nossa posição é na palavra. O lugar em que Deus nos fez nascer é na palavra. Somos árvores, árvore noiva. Você vê aquela grande árvore na estrada, no mato. Ela está ali todo o tempo em seu lugar. Ela está ali, passa estação, entra estação. Ela está no lugar que Deus a semeou. Ela está no seu lugar correto. Irmão Branham diz, observe a natureza. A seiva diz para os galhos, vou e venho para vós. Cruzarei novamente este caminho. Você passa ali agora, soldados do sul. O ipê se despiu, mas agora já está revestido de amarelo. Ele estava seco outro dia. A seiva desceu, mas agora está amarelinho, amarelinho. Isso está falando no meu coração. A seiva diz assim para os galhos, para as folhas, filhinhas, vocês vão cair. Mas eu vou perder aquela alegria. Eu quero ter o doador, embora não tenha o dom. Porque quem tem o doador crê nos dons. Eu não estou obrigado a ter dons para subir. Mas se eu tenho o Espírito Santo, apenas creio nos dons. Mas não estou obrigado a ter dons para subir. Isto é certo. Se temos o doador, nós cremos nos dons. Mas não estamos obrigados a ter os dons. Isto é certo. Aquelas folhas caíram. Ela não ouviu a seiva dizer, eu vou lá para baixo, para as raízes que te sustentam. Mas eu voltarei. Eu cruzarei novamente este caminho. Vou e venho para vós, ó galhos queridos, ó folhas queridas. Eu darei fruto. Eu florescerei novamente. Eu falarei de uma primavera. Eu mostrarei novos prismas, novos rumos. É uma nova temporada. Eu estou falando, eu falarei. Espera um pouquinho, eu vou esconder um pouco. Só para ver o que acontece. E aquela árvore fica parecendo que está morta. O irmão Branham disse, se não descer a seiva para as raízes, a macieira morre. O homem se enche de fama, se torna líder. A seiva tem que descer para as raízes. O homem se torna o tal. Dons são as folhas que formam a sombra. Isto é muito bom. Mas somente na sombra nós morreríamos.
e nunca teríamos flores, nunca teríamos frutas. Os animais nunca comeriam debaixo de um pé de tarumã se antes ela não caísse as folhas. A seiva tem que descer para dar lugar a algo mais profundo, para dar lugar a algo mais perfeito, para dar lugar a algo que sustenta, que dá vida, vida abundante. Não saiu dali, está ali. Não estamos fracassados, não estamos mortos, Satanás. Venha com o seu facão, dá-nos um pique e você verá que estamos verdes. É nós que estamos com a vida em nós. É que há uma estação para todas as coisas. A primavera virá e as flores florescerão e esta noiva florescerá. Sim, isto é verdade. Essa seiva subirá novamente. Vou e venho para vós, ó galhos queridos. Mas eu vou descer. Eu tenho que descer, eu tenho que fazer um teste. Eu tenho que vos deixar sob um teste nesta estação. Eu quero ver qual é aquele que vai aguentar, aquele que vai suportar, aquele que vai permanecer firme durante esse tempo. Você sabe? Moisés parou por um tempo enquanto Janes e Jambres agiam. Cruzou os braços. A árvore que não cai as folhas, meus irmãos, não dá fruto ou flores. Vejam no oeste, ó querido Sulinho, o ipê como está. Tem duas árvores. Uma está aparecendo, está metida no meio do ipê lá. Mas ela não é ipê. Ela não tem nenhuma flor. Ela está misturada com o ipê. Você já entendeu tudo? Está misturada na mensagem. Mas a seiva não subiu. Está aqui. A seiva é diferente. E o irmão Brana, caçando esquilo, foi estar lá com um velho ateu. E aquele ateu não gostava de pastor e não cria em Deus. E o irmão Brana chegou lá sujo de sangue. O colega dele disse assim: fique aqui porque o velho aí não gosta de pastor. Nós vamos pedir para ele caçar esquilo aí na fazenda dele. Ele falou: então é bom que eu fique aqui no carro. Mas acontece que o rapaz desceu e disse para o velho: posso caçar aqui? Eu sou o sobrinho do velho Ur. Ele disse: foi um bom homem, você pode fazer o que quiser aí na fazenda, pode caçar. Ele disse: eu estou acompanhado de um pastor. Ele disse: você cresceu tanto assim para estar acompanhado de um pastor? Ele entendia que o pastor é só aquele homem que anda de gravata e paletó e homem caro, não é? Perguntei: posso comer esta maçã? E ele disse: pode apanhar, os passarinhos é que estão comendo estas maçãs. Eu mordi a maçã e falei: que maçã deliciosa! Sabe, eu plantei esta árvore há 40 anos atrás, disse o velho. Eu disse: é verdade? Sim. E eu prossegui: ainda não tivemos um frio este ano, é apenas início de agosto, e as folhas estão caindo das árvores. O que está acontecendo aqui agora? Ele falou: é porque está vindo o outono, e creio que teremos outono bem cedo este ano. Eu estava mudando do assunto, então falei: sabe, eu estranho como a seiva sai da árvore e vindo o inverno as folhas caem. Tião me falou: mas escuta, o que tem isso a ver com o que estávamos falando? E eu disse: é apenas porque eu gosto de observar estas coisas. Mamãe sempre dizia: se você dar muita corda a uma vaca, ela se enforca a si mesma. E eu estava dando bastante corda para aquele velho, então prossegui: Deus traz esta árvore, você recebe suas maçãs, e ainda se assenta a sua sombra, a sombra que suas folhas trazem. E depois, a vida vai novamente para as raízes durante o inverno, e as folhas caem, e depois volta novamente outras folhas. Então o velho falou: isso é a natureza? Naturalmente, é apenas a natureza. E eu disse: as folhas caem porque a seiva vai para as raízes. E o que aconteceria se a seiva permanecesse na árvore durante o inverno? Ele disse: é claro, morreria. Muito bem, disse eu. E quem é que faz com que aquela seiva desça para as raízes na sepultura até que venha a primavera novamente e traga mais folhas e maçãs? Quem é que dá ordem para as árvores? Então o ancião disse: é a natureza que faz isso. Eu falei: então traga um balde d'água.
e regue aquele poste de luz ali e veja se a natureza trabalha para aquele poste florescer. Então ele disse, pode ser que você tenha razão. Mas, afinal da conta, ele se enforcou por si mesmo. Ele aceitou a Jesus Cristo e foi salvo ali naquele momento. A seiva tem descido, está nas raízes. Há vida assim na árvore. Você vê aquele pau seco ali sem nenhuma folha. Vai lá e dá uma facãozada nele, está verde, mas não tem folhas. E você fica pensando, estou morrendo, estou triste, o que está acontecendo? O sol está me queimando, o que vai acontecer? Ai, pastor, o que é? E o pastor diz, ai, irmãos, eu não estou satisfeito. E aquela árvore está ali firme. Disse, vem sol, venha para mim, pode vir. Eu sei que minhas raízes estão firmadas. Há uma seiva ali, daqui a pouco eu te mostrarei. Eu mostrarei um cenário diferente. Daqui a pouco isso vai subir. Isso vai sair da profundidade. Está dentro do íntimo. Satanás trabalhou por fora do irmão Branham, tendo sua filha morrendo ali, sua mulher morta acolá, seu pai já sepultado, seu irmão morto já há dias. E o diabo começou a trabalhar por fora. E aquilo estava tudo seco. O homem exterior foi sendo trabalhado. E ele foi dando lugar. Mas de repente deu na vida. Ele estava metendo a broca dele. Mas quando deu no cerne, a sua broca quebrou. Aleluia! Saiu lá de dentro um grito. Satanás! Deus me deu, Deus levou. Vai-te! Aleluia! Tem que sair esse grito de dentro de você. Quando há clamor por tantas coisas, há clamor por espetáculos, clamor por coisas, e quando a seiva desce, então começa a aparecer doutrinas. Um levanta ali e diz, vocês têm que ficar comigo porque eu tenho tal e tal visão disso e daquilo, e outro diz, ele já veio num homem e ali está Elias e Moisés, e outro diz, é assim, e outro diz, a adoção é lá nas bodas do Cordeiro, e começa a apelar. Nós não temos que apelar por Deus. Fique quieto. Aguente o sol. Orou, não aconteceu, ora de novo. Continua firme. Ainda que ele me mate, eu o amo. Diga assim, ainda que ele me leve para o inferno, eu o amo. Ele é meu Deus. Não importa o que você esteja sentindo. Veja o que é que você está crendo. Veja o que é que você crê. O que é que está dentro de você. Esta é a seiva. A seiva tem descido. Aleluia. Se a igreja é a árvore noiva, então tem que cair as folhas. E o irmão Branham disse, se eu puder sair da frente, Cristo entrará em cena. Não te incomodes com aqueles que estão mudando, com aquele grupo rebelde que diz, não, nós vamos lá para o outro porque ele não tem alimento, ele não tem seiva. Não te incomodes. Não questione um com o outro por causa disto. Deixa ir, deixa essas folhas cair. A própria árvore lança fora. Por si elas caem. Elas têm que cair, elas têm que sair, elas têm que mudar de uma maneira ou de outra. Se estão no solo, se estão plantadas, deixa que a seiva voltará. Não te incomodes com aqueles que mudam, com os que se rebelam. Não te incomodes com isto. A seiva voltará. Vou e venho para vós. Parece que a árvore morreu. Mas dá-lhe um corte. Deixa essa noiva entrar numa aflição. Deixa ela entrar numa experiência mais profunda. Elias estará na terra. O sétimo anjo está na terra. A seiva voltará. A mesma seiva que chamou os esquilos. A mesma seiva que foi na casa da viúva e deu para os filhos. Ela creu na mensagem dos esquilos, da palavra falada. Então a seiva veio e vivificou aquilo. E ele disse, pede o que você quiser. Ela requereu os filhos. Agora não precisava mais chorar por causa deles. E veio assim, e agora eu teria aqui para ler como a neve parou. E essas 5 manifestações, a ressurreição do peixinho, e também a ressurreição daquele menino. E isto tudo falando do que vai acontecer com esta noiva. Isto voltará. É a palavra falada, tendo poder sobre os demônios, tendo poder sobre a natureza, tendo poder sobre os mares, tendo poder sobre as enfermidades,
tendo poder sobre toda obra maligna, sobre todo pecado, não haverá nenhum irmão olhando em falso, nenhuma irmã olhando em falso. Aquilo que você quer ser, você vai ser. Aquilo que você deseja ser, que ainda não é, você será. Aleluia! Já não sou mais o que eu era antes, mas não sou o que eu devo ser. Mas eu sei que um dia eu serei aquilo que eu desejo ser. Aleluia! Isso te põe para andar seguro, sabendo onde está pisando firme, descansando. Você fez uma decisão. Ruth decidiu. Orfa não aguentou, voltou. Ruth ficou. O teu Deus é o meu Deus. Onde você for, eu irei também. Onde você morrer, eu morrerei também. Ela sabia disto. E foi chamada de filha. Então, minha filha, vem. Mas ela mandou, volte. Tirou a mão do cinto. Nada de legalismo. Ela disse, volte. Corta o cabelo, irmã, corta. Eu não digo isso para uma tentação, mas você não corta. Você não corta se você é uma Ruth. Chega lá, a titia, a mamãe, seja quem for, olha, só faz aparar. Não, no meu cabelo ninguém mexe. Volte, Ruth. Não volto, não. Onde você for, eu irei também. Onde você morrer, eu morrerei. Onde você dormir, eu dormirei. Resultado, Noemi não queria Ruth para si. Ela não quis Ruth para si. Ela passou Ruth para Boaz. Resultado, diz o irmão Brana, que um dia Ruth deitou-se aos pés de Boaz. Ela parou de espigar. Ele mandou que ela parasse de espigar. Veja só, se eu pudesse distribuir esse tempo todo, de parar, deitar, descansar, ancorar sua fé, esperar no que é real, porque a coisa pior que tem é esperar uma coisa que não vai acontecer. Isso aqui vai ser engano. Espera de um jeito e aquilo não acontecer. Espera de outro e aquilo não acontecer. Então fica arranjando desculpas, fica arranjando doutrinas, fica arranjando revelações. Não tenho que fazer nada para sustentar os eleitos. A seiva tem descido para as raízes. As folhas estão caindo. Vão cair mais. Igrejas cheias. Muitos não irão até o fim. Muitos pastores não irão até o fim. Haverá razão para isso. E assim por diante. Mas, fique sabendo, Ruth ficou lá. E o irmão Brana disse assim, que Boaz disse, descanse, Ruth. Descanse agora. E ele falou assim, é exatamente nesta posição que eu estou. Agora, como nós poderíamos encerrar isto aqui, sem fazer isto aqui? Vou e venho para vós. A seiva diz para os galhos, vou e venho para vós. Você está se acabando, está se diminuindo, está se enfraquecendo, está ficando velho, está ficando velha. O irmão Branham disse, você é essa mocinha de 15 anos, daqui a 8 dias você pode estar sendo comida pelos vermes. Sim, você é esse rapazinho cheio de vida, não importa. Daqui a 8 dias você pode estar no cemitério. E a vida está assim, desta forma tão insegura. Na terra não há segurança a não ser na palavra. E por isso há aquele apelo dramático do profeta de Deus. Onde está esse apelo? Quem pode dizer? Eu estou com ele aqui. Este é o apelo da hora. Não é um compêndio, é apenas um apelo. Deus está advertindo de um tremor de terra que logo fará em grande escala. Ele vai explodir e agitar este mundo amaldiçoado pelo pecado, meu irmão. Minha irmã, e há somente um lugar que pode resistir a este choque, e este é no aprisco do Senhor Jesus. E eu quero suplicar-lhes, enquanto a misericórdia de Deus está disponível a vocês, que vocês deem toda a sua vida sem qualquer reserva a Jesus Cristo. Aleluia. Quem como fiel pastor salvá-los-á e cuidará de vocês, e apresentá-los-á sem qualquer culpa na glória com muitíssima alegria. Eu sinceramente creio que o Espírito de Deus
tem estado falando, não somente ensinando-nos as verdades das eras, mas também tem estado operando fielmente com corações de indivíduos para que eles se rendam a Ele. Essa é a razão para toda a pregação e ensinamento, porque é na pregação e ensinamento da palavra que as ovelhas ouvem a voz de Deus e seguem-no. Nem por um momento eu trago uma mensagem para que o povo me siga, ou una-se à minha igreja, ou inicie outra organização religiosa. Jamais fiz isto e não farei agora. Não tenho interesse em tais coisas, mas tenho interesse nas coisas de Deus e de seu povo. E se eu puder conseguir uma única coisa, estarei satisfeito. E esta coisa é ver estabelecida uma verdadeira relação espiritual entre o Deus e os homens, de modo que os homens se tornam novas criaturas em Cristo, cheios com o Espírito Santo e vivendo de acordo com a sua palavra. Eu convido, suplico e aviso a todos para que ouçam sua voz neste tempo e entreguem suas vidas completamente a Ele, da mesma maneira que eu confio que tem entregado tudo para Ele. Que Deus te abençoe e possa sua vinda trazer grande júbilo ao seu coração. Vou e venho para vós. Isto te dá júbilo no coração? Há alguém que se esconde em Cristo nesta noite, que vem para Ele. Aleluia, glória a Deus. O sermão do anjo para Maria foi muito menor do que este. Muitas vezes menor. Mas foi o bastante para ela dizer: cumpra-se em mim a tua palavra. E logo, Deus pela palavra, chamou pela palavra um óvulo, e o fecundou, e trouxe ao seu ventre, sem que ela sentisse nenhuma coisa que ela teria que sentir para poder oferecer o óvulo. Deus desceu um óvulo fecundado no seu ventre, e dali veio Jesus Cristo, daquelas profundidades. Você agora conhece essa profundidade. É o mistério da piedade. A história que o anjo contou para ela foi apenas uma: salve agraciada, a sombra do Altíssimo vai te cobrir. Oh, irmãos, vamos tomar somente isto e deixar que isso desça à profundidade, para que então daí venha a sair as alturas, as larguras, o comprimento de toda a eternidade. Altura vai nas bodas do Cordeiro, aleluia. Largura vai ao milênio, comprimento vai à eternidade. Deus tem vindo às profundidades do seu ser e tem gerado o seu Filho, tem gerado sua palavra. Somos cristãos porque Ele nos fez filhos de Deus. Tomemos Deus em sua palavra. Agora eu quero que todos fechem seus olhos em contrita oração de espírito. Nada aconteceu e nada vai acontecer. Nada você sente e nem vai sentir. Apenas poderás causar alguma náusea, você vomitar aqui dentro. As irmãs no berçário também estão contritas, os olhos fechados. Todos estão com os olhos fechados. E nesta hora, meu Deus, eu peço para o Senhor que pela tua graça e tua misericórdia nos dê um sinal de que o Senhor está aqui nesta palavra que foi pregada. Vindica, Senhor, estas escrituras. Agora, Deus, tu sabes como fazê-lo. Eu não lhe darei o plano, mas tu sabes como fazê-lo. Pelo próprio plano do Senhor, ó Deus, vindica. Se é trazer um pecador, uma pecadora ao altar, que esta pessoa venha chorando o seu pecado, devidamente arrependida. Se é trazer alguém que estava pensando que estava morto da mensagem, mas viu que foi a seiva que havia recolhido, que venha chorando aqui na frente, Senhor, arrependido de sua incredulidade. Ó Deus, tu podes agora ser um antídoto vivo contra o câncer,
contra essa célula monstruosa. Tu, Deus, pode trazer a luz agora e queimar esse mal. Isso que é chamado pelo profeta de diabo. Devemos chamar o nosso inimigo pelo seu nome. Pai bendito, esperamos pela manifestação do Teu Espírito e a operação do poder dele através da palavra que foi pregada. Este lugar tem se tornado um lugar onde a palavra de Deus tem sido pregada veementemente e não há saturação para ela. Todos estão aqui com seus corações voltados. Não há nenhum pensamento vagando. Não há nenhum membro fora da ordem para interromper o programa de Deus. Nenhuma manifestação aqui poderá exaltar a minha ou a quem quer que seja, mas somente a igreja, o Filho de Deus, quem cura, quem fala, é o povo de Deus. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. Aleluia! Esta igreja tem poder para curar, para repreender demônios, para fazer prodígios, para fazer maravilhas. Esta igreja tem poder para invocar o Espírito Santo, para vir numa atmosfera tremenda do Espírito. Aleluia, tirando todas as dúvidas. Senhor, olha meu desespero por aquele colega amado, por aquele irmão amado. Senhor, olha o meu desespero por aquela pessoa amada. Senhor, olha o desespero desta irmã. Atenta para o desespero desta moça. Atenta para o desespero deste pai, desta mãe, desse pastor. Senhor, atenta pelo desespero pelo batismo autenticador do ministério, batismo para ministério, batismo do Espírito Santo para ser pastor, batismo do Espírito Santo para ser diácono, batismo do Espírito Santo para ser um membro de testemunho de vida vivida. Senhor, batiza com teu Espírito Santo. Vem, Senhor, volta. Oh Deus, sobe das raízes, faça florescer novamente, Senhor. Aleluia, cai por terra todas as escamas, tira todo embaraço, tira toda pedra de tropeço, destrói todo mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. O poder de Deus operando para maravilhas. Deus tirando a sinusite, este pus preto correr do seu nariz, e você ter sua cabeça aliviada dessa dor que tem te atormentado. Maus pensamentos, sonhos feios, desejos pecaminosos e estas coisas todas, desejo de ver mulher, desejo de olhar para homem, desejo de ouvir músicas mundanas, desejo de olhar revistas imundas, desejo de estar lendo jornais e tantas outras coisas. Oh Deus, tira nesta hora, limpa-no, Senhor, faça a limpeza no meu coração, joga o antídoto nesta hora, faz ferver, Senhor, promove uma reação nesse instante. Oh Deus, tira o pecador do meio do pecado, tira o pecado do pecador, tira o pecado da mente, Senhor, balanceia, ó Deus, balanga a carne, Senhor, e deixa cair tudo, todas as folhas secas. Aleluia, aleluia. Deixa o seu corpo dominado pelo Espírito. Diga: o meu corpo é para o Espírito Santo fazer o que quiser dele. É para a pomba dirigir, quer que seja para o matador. Este é o segredo, esse é o mistério de tudo. Aleluias. Essa é toda a história dos profetas. Esse é o todo montante das Escrituras. Aleluia. É Deus entrar em você. Aleluia. O seu corpo, sua mente, tudo o seu ser, dominado por Ele, governado por Ele, e os passos do justo sendo ordenados pelo Senhor. Aleluia. Vá, minha serva, não vá, minha serva, vá, meu servo, não vá. Deus fala no seu coração, Deus fala, e você obedeça o menor toque que Ele falar. Deus está falando ao seu coração acerca de algo. Aleluia. O discernimento vem no silêncio,
Se Deus está falando, eu não vou impressionar que Deus está operando porque há barulho. Pense nisto. Eu quero sim uma explosão do Espírito da verdade. Aleluia, glória a Deus. Eu não entrego, Senhor, eu não entrego ainda. Há um poder aqui para operar na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Sim, diga no seu coração: Senhor, eu estou indiferente, eu estou frio, Senhor, a seiva tem descido, ó Pai. Mas agora eu espero pela primavera. Faça um corte em mim, a vida em mim. Lá vai a palavra, corta com a espada, a vida em você, a vida sim. Promete isto, que a seiva voltará sim. Em silêncio, orando em espírito, não abram seus olhos. Decisões no coração. Não quero, Pai, aqueles pensamentos viciosos mais. Não quero falar qualquer coisa que não traga edificação. Eu quero jejuar também, para dominar minha natureza, para dominar meu corpo. Você vai jejuar também. Aleluia. Glória a Deus. Sem isto você não pode vencer. Aleluia. Maior dom é expulsar demônios de sua mente. Maior dom é expulsar demônios de você mesmo. Senhor, eu passei ali, vi aquela fotografia, e aquilo veio na minha mente. E agora, Senhor, eu jejuo, eu oro, eu tenho o sangue de Jesus na minha mente. Senhor, eu ouvi tais músicas, agora eu troco isso aqui por um hino. Eu ponho um hino sobre isto. Eu canto um hino na rua. Começo a cantar um hino baixinho. Aleluia, no lugar daquilo, para não entrar aquilo na sua mente. Madre fechada. Glória a Deus. Deus em profundidade. O Filho está gerado dentro de você. Você está gestante de Jesus. Está ocupada com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Não há nenhum prazer mundano que te agrada. Se você diz: o meu gozo, o meu prazer está em Cristo, está na palavra. Aleluia, Senhor. Agora eu deixo, Senhor. Eu quero vomitar tudo que eu tenho comido do mundo, nos meus escapes, nos meus relaxos, lá na escola, lá no trabalho, dentro do ônibus. Eu vomito estas coisas aqui. Eu lanço fora de mim, Senhor. Agora então eu poderei ter uma boa digestão da palavra. Aleluia. Quando você tem algo mal no seu estômago, não adianta tão boa comida que você come depois. Aquilo te fará mais mal ainda. Você tem que pôr para fora primeiro aquilo, para comer a comida boa. Vomita os maus pensamentos. Pisa em Satanás. É o diabo puxando você para a sua fogueira. Mas estamos na corda do outro lado com você. Quem tem mais força é Deus. É sua palavra. Então, Satanás, venha para a fogueira. Você mesmo fez sua fogueira. Aleluia. Amã mesmo fez sua forca. Venha para a palavra. Vamos para um teste da palavra. Isso te queima. Deixa de falar. Seja tardio para falar, pronto para ouvir. Toda maledicência caiu por terra. Língua faladeira, coisas assim, tudo caiu por terra. Tudo foi vomitado. Nunca faça como o cão voltar a comer estas coisas. Não faça como a porca lavada voltar ao lamaçal. Agora tome o batismo do Espírito Santo. Agora tome, põe a mão um sobre o outro. E se você quer gritar agora, falar línguas, cantar hinos espirituais, venha o que for. Aleluia. Sim, isso está bem agora. Aleluia, aleluia. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Batiza com o Espírito Santo, Senhor. Cante hino espiritual. Louve o Senhor com liberdade. Ore como você sentir. Grite louvores. Cante hinos espirituais. Glorifique o Senhor. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deus. Ore um pelo outro. A bênção pentecostal precisa estar sobre o povo.
bênção pentecostal sobre o povo, confirmando a ressurreição de Jesus Cristo. Estão embriagados? Não. Isso é o que o profeta Joel disse. Bênção pentecostal sobre o povo, confirmando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, tirando pecadores da sarjeta. Aleluia! E dizendo para o mundo: há um povo andando segundo a palavra do Senhor. Há uma Maria grávida do Espírito, em dar à luz o Espírito Santo. Há uma pirâmide construída pela palavra falada. Há sim uma promessa sobre Abraão. Há um rejuvenescimento. Deixa a bênção pentecostal sobre o povo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia, aleluia. É a bênção pentecostal sobre o povo. Esta é a confirmação que Ele ressuscitou. Ore um pelo outro, passe virtude de um para o outro. Deixe a bênção pentecostal correr de um para o outro. Sinta a fraqueza, isso quer dizer virtude saindo de você. Alguém tocou em você, você fica fraca e débil. Alguém tocou em você, você fica fraco e débil. Isto quer dizer bênção pentecostal, virtude e poder saindo de você. Ele virá, Ele cruzará novamente este caminho. Ele veio para vós, a seiva virá, aleluia, e subirá para subir. Glória a Deus, aleluia. Deus tem a sua mão sobre você. Graças ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe. Aleluia. 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 Glória. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de ver por em Jesus o povo seu. Em breve sim Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve sim Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amo em grande multidão, subiremos ao encontro do Senhor. Em breve sim Jesus virá, alegre o verá seu povo. Velando todos devem sempre estar, a fim de ver